Olá galera, Francisco Maciel, professor universitário, psicólogo clínico aqui no Toques do Chico, seu canal sobre saúde mental e comportamento humano no YouTube. Lembrando a vocês que além do canal temos o Insta, Toques do Chico, nos procurem lá, nos sigam. Falando hoje de um dos assuntos que eu mais gosto de tratar, sexualidade. Como eu costumo brincar, assunto bom de fazer, assunto bom de falar. Só que hoje eu vou numa vertente da sexualidade em que eu diria que talvez para aqueles que são alvo do nosso vídeo hoje, não se trata muito de um assunto bom de fazer. Vocês vão entender. Hoje nós vamos falar sobre assexualidade, sobre assexuais. O que será que é isto? Muita gente tem muito tesão, gosta muito de sexo. Outras pessoas têm um pouco de tesão, em algumas situações gostam um pouco de sexo. E há aqueles que têm pouquíssimo tesão, baixíssimo tesão, e que muitas vezes não gostam muito de sexo. Os assexuais, grosso modo, são aqueles que não têm atração sexual. E vejam que isto, a princípio, não constitui nenhum problema. Porque se para a pessoa que não tem atração sexual isto não é um problema, não se trata de uma disfunção, não se trata de algo que tenha que ser tratado, resolvido, convertido. Não tenho atração sexual, ponto, ok. Vejam que não ter atração sexual não é a mesma coisa que hipossexualidade, que é o caso em que a pessoa não tem o desejo sexual que gostaria de ter. E aí está o grande X da questão. Porque se eu gostaria de ter tesão, atração sexual e não tenho, aí é preciso muitas vezes investigar o que está havendo. Há alguma questão psíquica, há alguma questão emocional, há alguma disfunção hormonal? Tudo bem, há que se investigar. Agora, se a pessoa não tem atração sexual e para ela isto não constitui um problema, não há um problema. Da mesma forma que há pessoas que têm bastante interesse sexual, há outras que não têm interesse sexual. E vejam que mesmo entre os assexuais existem algumas variações. Os greys sexuais, grey de cinza em inglês, são aqueles que, em algumas situações específicas, podem ter interesse sexual. Há uma outra categoria dos demissexuais, que são aqueles que, quando estão envolvidos em relacionamentos afetivos, podem vir a desenvolver atração sexual por aquela pessoa com a qual estão. Entre os assexuais também existem aqueles que são românticos e aqueles que são aromânticos, ou seja, há aqueles que estão dispostos e disponíveis a viver um relacionamento afetivo e aqueles que não estão dispostos a viver um relacionamento afetivo. Da mesma forma que ainda entre os assexuais existem aqueles que se interessam por pessoas do mesmo sexo, aqueles que se interessam por pessoas de sexo diferente e aqueles que se interessam por pessoas dos dois sexos. Há os homoromânticos, os heteroromânticos ou os birromânticos. Vejam que quando nós falamos em sexualidade, a tendência sempre é achar que todos nós temos que estar o tempo todo cheios de tesão. Isso não é verdade, mesmo porque os dados de sexualidade, na maior parte das vezes, são muito mais inflados do que efetivamente se dão na prática. Falo para todo mundo que transo 3, 4 vezes por semana. E muitas vezes, se vai umazinha ali, ó, tá de bom tamanho. Se for bem feita, ufa, tudo bem. Porque temos uma tendência a ter que nos mostrarmos muito mais sexuais, sexuados do que efetivamente somos. E quando falamos em assexualidade, normalmente as pesquisas apontam que há 3 mulheres assexuais para cada um homem assexual. Por que isto? Por 2 questões básicas. Uma hormonal
outra cultural. A questão cultural já é uma velha conhecida nossa. Nós temos falado sobre isto em alguns outros vídeos do canal, inclusive. Os homens são culturalmente muito mais estimulados a fazer sexo, falar sobre sexo, conhecer o próprio corpo, se estimular sexualmente mais do que as mulheres. Isso faz com que eles se voltem para o universo da sexualidade de uma forma, às vezes, mais intensa, mais frequente e mais fluida do que as mulheres. Outro aspecto é o aspecto hormonal. Os homens não sofrem flutuações hormonais como as mulheres. A partir do momento em que a testosterona começa a ser produzida e descarregada na adolescência, ela continua, na maior parte das vezes, num fluxo contínuo entre os homens. Para as mulheres, essa flutuação hormonal é muito mais drástica. Gravidez, pós-parto, climatério, menopausa, tudo isso tende a interferir muito no desejo sexual das mulheres, que muitas vezes acabam arquivando este lado das suas vidas de uma forma mais simplificada, entre todas as aspas, do que para os homens. Vejam que, de qualquer modo, falar sobre isso e desmistificar toda a carga de preconceito, de descrença que existe em relação a pessoas que não têm vontade de transar. E tudo bem. Porque está tudo bem. Como eu disse no início do vídeo, se isso não é um problema para a pessoa, por que tem que ser um problema para você? A sexualidade, assexuais. Mais um assunto do universo da nossa sexualidade que nos causa tantas fantasias aqui no Toques do Chico. Traz a sua sugestão. Ela vai virar um vídeo. Tô te esperando. Um beijo. Boa semana.